com a gente o senador Jacques Wagner. Senador Jacques Wagner, do Partido dos Trabalhadores, uma atuação aí, uma trajetória marcada pela sua atuação sindical, passagens já como ministro em diferentes áreas do governo federal pelos 2 mandatos. Tem também o título de cidadão santo-antoniense. Foi concedido em 2006, se não me engano. O senador, por favor, me corrige se eu estiver errado. Pelo então vereador e presidente da Câmara, doutor Everaldo. Isso, na época o senhor acho que ainda não era governador. Ainda falando um pouco sobre o senador, é conhecido pelo seu perfil conciliador, sua habilidade em construir pontes no diálogo político. Não é à toa que é o líder do PT no Senado hoje, tem um papel estratégico nas articulações nacionais. E vamos discutir hoje aqui, senador, os desafios atuais do cenário político, as perspectivas para a Bahia e para o Brasil, ouvindo sobre a sua visão sobre o rumo do país. Léo Valente comigo aqui na entrevista. Muito bem, Leonardo, que bom participar aqui com você, né, dessa entrevista com o senador Jacques Wagner. Você falou que ele ganhou o título de cidadão santo-antoniense. Desculpa, na verdade tem tanto tempo, o Leonardo outro dia falou, meu pai, tanta gente ganhou o título de cidadão santo-antoniense, o senhor ainda não tinha, eu ganhei, você que era muito novo, né? Foi em 2006 e foi no mesmo dia que Wagner esteve aqui para receber. Mas, senador, seja bem-vindo aqui à Rádio Andaiá FM, né? Eu começo aqui perguntando, lembrando, inclusive, se eu não me engano, foi no seu mandato que Santo Antônio de Jesus teve a inauguração do Hospital Regional. Não foi, Edinaldo? Também da Universidade Federal do Recôncavo Baiano. E eu começo lhe perguntando, saudando aqui, né, todo o pessoal, o que é que o PT vai fazer, a estratégia para convencer o povo baiano que deve continuar no poder após 20 anos. Porque o senhor sabe, o senhor mesmo fala, né, de que tem os ciclos, de que o próprio período ali às vezes pode requerer mudança, né, do povo, e você dizer ao povo, olha, nós podemos continuar sem necessariamente continuismo, ou mais 20 anos, então como é que o PT vai convencer a população de que merece mais um período de mandato? Seja bem-vindo aqui à Rádio Andaiá FM, Rede Baiana de Rádio, senador Jacques Wagner. Bom dia. Bom dia, Léo Valente, bom dia, Leonardo Valente. É um prazer conversar com vocês dois nessa manhã de quinta-feira, dia 11, através da Rádio Andaiá FM, que é da Rede Baiana, eu sei, no programa Levante a Voz. E é uma alegria poder reencontrar através das ondas de rádio todo o povo de Santo Antônio de Jesus, de Feira de Santana, do Recôncavo Baiano, tudo que vai atingir agora ou depois na reprodução da entrevista. Eu quero mandar logo meu abraço para o deputado Rogério Andrade, para o ex-prefeito Elvado Rosa, o vereador professor Uberdan, todo o povo que torce pelo governo de Jerônimo, pelo governo de Lula, e a todo o povo de Santo Antônio de Jesus, cumprimentar o prefeito, a vice-prefeita, o presidente da Câmara, porque tanto faz se a gente é oposição ou não, o que interessa é a gente manter uma relação civilizada dentro da política, onde as divergências, eu diria que são a bateria, a energia da democracia, você ter divergência, porque se todo mundo pensasse igual, não tinha graça. O único problema é que ultimamente alguns têm tratado a divergência como questão de vida ou morte. Pessoa diferente de mim tem que matar. Eu, então, quero cumprimentar todo o povo de Santo Antônio de Jesus, a vocês, ao Blog do Valente, mandar meu abraço ao povo do Blog do Valente, para vocês que vão completar a maioridade rapidinho agora, 18 anos, e dizer, Léo, eu tenho muito orgulho de ter recebido o título em 2006 de cidadão santo-antoniense, junto exatamente com você, Léo Valente. Naquela época, seu filho devia ter o quê? Tava acabando de nascer, né? Com 5, 6 anos. 5 anos por aí, isso. Bom, deixa eu lhe dizer, Léo, primeiro, eu acho que os nossos governos têm se mantido, que a gente faz a renovação por dentro do grupo. Quando realmente tem alguns grupos que cansam, é porque os grupos têm uma única voz, um chefe, um mandão, que diz o que os outros têm que fazer. Eu não cito nomes, mas todo mundo sabe, talvez a juventude
mais recente, de 20, 25 anos, não sabe porque a gente, quando veio para o governo, como você disse, já vai fazer 20 anos. Mas eu pergunto ao povo que está nos acompanhando, Jacques Wagner é igual a Rui Costa? De jeito nenhum, cada um tem características diferentes. Jerônimo é igual a Rui, igual a Jacques Wagner? Não. Então há uma renovação pelas figuras que tem aparece, mas mantém aquilo que é o eixo do grupo, quer fazer mais porque mais precisa, é acompanhar a linha do querido presidente Lula na sua escola de política, que diz sempre que governar é cuidar de todos, mas cuidar principalmente de quem mais precisa. Eu acho que isso vem se renovando. Por isso que eu digo, a gente faz uma espécie de renovação por dentro. Todo mundo que olha para Jerônimo sabe que ele é diferente, o estilo dele do meu, do de Rui. No entanto, a gente continua na mesma batida. São mais de 16 mil quilômetros de estrada, 33 hospitais novos, inclusive o hospital que já precisa ser ampliado, essa que é a verdade. Um hospital que eu tenho orgulho de ter inaugurado e que, na verdade, já estava, sei lá, há 10, 15, 20 anos aguardando. E agora eu diria que já está na hora da gente até fazer essa ampliação, porque quase 20 anos de espera, o hospital foi inaugurado em 2009, eu acho que já cabe. Então, eu entendo, o Léo e Leonardo e aqueles que nos acompanham, que o PT sempre oferece novidade. Vem aí, eu sei que o pessoal critica, porque obra grande não sai do papel da noite para o dia. Nós tivemos o episódio, infelizmente, da Covid, onde, pela irresponsabilidade do governo federal da época, nós perdemos 700 mil vidas. Poderíamos ter perdido menos, não vou dizer que não perderíamos, que a Covid atingiu todos os países do planeta Terra e a pior, talvez, problema de saúde pública mundial que a gente teve no último século. E, no entanto, aqui ele foi piorado pela irresponsabilidade do governo. Então, é óbvio que isso tudo atrapalhou. Nós tínhamos um projeto, tínhamos feito a licitação. Pinta a Covid, você para tudo, porque era impossível começar a obra. Quando volta, todo mundo sabe, o pessoal que tem loja de material de construção civil, quem tem que construir sua casa, os empreendedores que fazem empreendimento imobiliário, que os preços estouraram. E, portanto, houve todo um processo de renegociação e agora, felizmente, está saindo do papel quando não olha para o espelho, porque o grupo deles mandou no Brasil, mandou na Bahia, mandou em Salvador, e cadê o metrô? O metrô saiu do papel com a gente e agora está sendo ampliado mais ainda e é um orgulho. O metrô que chega no bambuzal do aeroporto, praticamente no aeroporto, que poucas capitais têm isso aí. Então, eu estou muito a cavaleiro para dizer que nós vamos continuar nessa batida, evidentemente respeitando o direito do povo. Não vamos falar só do que a gente fez. Aí é a obrigação do candidato a governador Jerônimo apontar o futuro como ele tem feito nas escolas de tempo integral, nas visitas permanentes que ele faz aos municípios. E aí vamos nos submeter ao julgamento popular. E eu tenho muita fé, muita segurança, muita humildade para dizer a você, Léo, que a gente tem tudo para ter um resultado positivo em 2026. Mas, como eu digo, a gente não fala de resultado eleitoral antes da abertura das urnas. Você sabe que eu fui uma surpresa, Rui foi outra e Jerônimo foi outra. Então, eleição é aquela caixa de chumbo que você não enxerga dentro, que é o povo na sua mente raciocinando, e no dia da eleição ele entra na urna e exerce o sagrado direito do voto, vai escolher. Então, eu sinceramente acho que a gente tem uma caminhada positiva. O presidente Lula retornou e gastou um tempo grande tendo que reativar vários programas importantes para o povo, como Minha Casa é Minha Vida, além de outros que ele fez para a área estudantil, para a juventude. E estamos reabrindo os caminhos, tirando o Brasil de novo, pela segunda vez o presidente Lula tira o Brasil do mapa da fome, que era uma vergonha para a gente, um país com esse tamanho, com essa riqueza, com esse agronegócio, com essa agricultura familiar que nós temos, e tem gente passando fome. Então, eu, com minha humildade, vou continuar trabalhando até o último dia como líder do governo do presidente Lula no Senado e ajudando a Jerônimo a gente conquistar mais uma vitória em 2026. Muito bem, senador. O senhor falou sobre Brasil e o tema hoje no Brasil é o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa questão aí da trama do golpe, né? 2-1 o placar. Hoje podemos já ter uma
definição, pedir para o senhor falar sobre as suas expectativas. E aí, como é que sai o STF, como é que sai também o governo, como é que sai o grupo bolsonarista, o bolsonarismo, após este julgamento? Caso seja condenado e caso não seja também, ainda é possibilidade, né? Bom, temos 2-1 aí, o ministro Alexandre de Moraes, o relator, o ministro Flávio Dino votaram pela condenação dele e do grupo que comandou o processo todo de tentativa de golpe de Estado no Brasil. O ministro Fux votou ontem diferentemente, absolvendo. É um direito dele, é um magistrado do Supremo, não vou comentar o voto do Supremo. Achei estranho, evidentemente, ele dizer que o Supremo não era o local adequado para a votação. Ora, se não era adequado, ele próprio não deveria ter admitido a denúncia, porque a denúncia, é bom que se lhe diga, foi admitido. Vários que participaram daquele episódio já foram julgados, condenados. O pessoal, vou chamar assim, mais bagrinho, que não aparece nas primeiras páginas de jornais, onde o pessoal foca corretamente os que pensaram, engendraram, comandaram, sempre covardemente. Inclusive por ele, né? Se não me engano, ele condenou também, não foi? Ele votou. Não, o próprio ministro Luiz Fux publicamente condenou, quando ele era presidente do STF, dizendo que foi ameaçado pelo grupo de que, se não limitasse as atuações do ministro Alexandre de Moraes, que no caso é ministro supremo, mas não era o presidente era o Luiz Fux, ele próprio condenou e revelou que passou a noite da véspera do 7 de setembro, não me lembro de que ano, um dos anos lá do ex-presidente, passou a noite toda dentro do Supremo, temendo que haveria, sei lá, uma ameaça, que haveria um ataque ao Supremo Tribunal Federal. Mas eu não vou entrar no mérito do voto dele, ele é ministro do Supremo, é ele e a consciência dele. Se ele tiver que avaliar alguma coisa, é ele e Deus no futuro, se ele fez alguma coisa errada. Agora, é inequívoco, Léo e Leonardo e o povo que nos ouve através da Andaiá, está mais do que provado. E deixa eu lhe dizer uma coisa, Bolsonaro tem uma formação militar. Eu tenho também, que eu fui colégio militar do Rio de Janeiro durante 7 anos, no meu tempo ginásio científico. E se tem uma coisa que o militar não abre mão na sua formação, quando está no comando, é exatamente o seu comando, a sua autoridade, a hierarquia e a disciplina. Então ninguém vem me dizer que todos os outros que estão sendo condenados na trama fizeram aquilo à revelia do presidente, como foi dito ontem no voto. Ele não pode ser culpado por terceiros. Ora, quem é que deu a ordem? Quem é que deu a concordância? Quem é que permitiu, como chefe supremo das Forças Armadas, que é o presidente da República, que houvesse aglomerações nas portas dos quartéis, sinalizando que as Forças Armadas, ou particularmente o Exército Brasileiro, estava apoiando essa tentativa de golpe que teve seu momento mais violento no 8 de janeiro, 8 dias depois da posse do novo presidente, eleito legitimamente através de um processo que é consolidado, que é invejado no mundo inteiro, que são as nossas urnas eletrônicas, e agora o cara vem dizer que não fui eu. Isso não é papel de liderança, é papel de covarde. A liderança assume o que fez para exatamente aliviar a dor daqueles que o seguiram, porque o pessoal que entrou em ônibus na Bahia, no Mato Grosso do Sul, nos 4 cantos do Brasil, sustentado por gente de muito dinheiro que não bota a cara. Essa moçada se esconde. Os otários foi quem foi na frente, depredou tudo, quebrou o Palácio do Planalto, quebrou a sede da Suprema Corte, Supremo Tribunal Federal, invadiu o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado, depredou obras, relíquias, eu diria, como aquele relógio, e outras que passaram a faca e cortaram peças extremamente importantes do acervo nacional, meu, seu, de todo o povo brasileiro. Aí o cara fica lá escondidinho e diz: os otários, vocês fazem a bagunça e a gente aqui só vai aproveitar no final, porque já tinha uma proposta de fazer uma junta governativa. Eu digo, às vezes, a alguns senadores que defendem esse absurdo que é processo de anistia, eu digo, se o golpe tivesse dado certo, vocês não estavam mais aqui.
que o primeiro passo era fechar o Supremo e depois fechar o Congresso Nacional, e nós estaríamos de novo com uma nação num sistema autoritário. Então, eu estou à vontade, Léo e Leonardo, eu não faço torcida, porque julgamento é julgamento. O que eu quero é que o julgamento seja feito em cima das provas, em cima dos argumentos e não na paixão. E eu acho que o ministro relator Alexandre de Moraes tem feito isso. São muitas as provas da Polícia Federal, são muitas as anotações do golpe que estava por vir, com a graça de Deus, as instituições brasileiras defenderam. E agora o cara vem me falar de anistia. Leonardo, a anistia aconteceu em 1979, quando acabou o período militar de 1964 até, não diria 79, que só terminou mesmo em 85, com a eleição no Colégio Eleitoral de Tancredo Neves, que foi sucedido pelo ex-presidente José Sarney, que foi o responsável pela transição democrática. Mas esse regime que durou de 64 a 85, 21 anos, ele foi marcado pelo autoritarismo, ele foi marcado exatamente pelo poder único da presidência da República, que era substituído de um general para outro general numa escolha interna sem o voto popular. Então, o pessoal, quando votou a anistia em 1979, votou a anistia porque era o fim de um ciclo, era o fim do período militar, e depois vem a Constituição de 86, 88, que foi quem devolveu o país à democracia, e com a graça de Deus, porque não há nada melhor do que a gente viver na democracia, que é a liberdade de expressão, a liberdade de opinião, desde que a gente lembre sempre que o limite da sua liberdade é quando você invade a liberdade dos outros. Então, a lei da anistia naquela época foi para encerrar um ciclo histórico de triste memória, que foram muitos torturados, presos e assassinados, e entrar no período democrático. Eu quero saber o seguinte: qual foi o ciclo histórico que se terminou em 8 de janeiro? Nenhum. A vida democrática continuou com a graça de Deus, e é o maior período de democracia no Brasil. Então, como é que vem falar de anistia? A anistia pressupõe que você anistia um lado e outro que estavam brigando. Por exemplo, a gente está vendo o que está acontecendo no Nepal. No Nepal, em 2008, que era uma monarquia, havia uma guerrilha na época, e aí foi feito um acordo. Aí sim cabe uma anistia, porque os dois lados concordam em sentar à mesa. Que dois lados que existe aí? Não tem dois lados. Só tem um lado, os que tentaram agredir a democracia. Então não existe anistia. A anistia é, na verdade, um incentivo a novas badernas, como foi a baderna de 8 de janeiro. Então, eu pessoalmente respeito do ministro Luiz Fux, acho que ele é contraditório com outros momentos onde ele mesmo já votou, mas não vou entrar na análise do mérito dele. Vamos esperar o voto da ministra Carmen Lúcia e provavelmente o voto do ministro Zanin, que é o presidente desta turma de julgamento, que não é obrigado a votar. Em tese, o presidente vota para um caso de desempate. Eu não vou adivinhar qual vai ser o voto da ministra Carmen Lúcia, mas me parece que seguirá na linha dos dois votos que são majoritários até agora. Mas creio que o ministro Zanin pode exercer o seu direito do voto, na medida que esse é um julgamento que eu considero histórico para o Brasil, e eventualmente tenhamos um resultado com os 5 votos completos. Vamos aguardar o dia de hoje do voto da ministra Carmen, mas eu vou voltar a dizer a você, Léo, eu não tenho torcida, eu tenho a minha convicção. Eles merecem ser condenados para não estimular outros a entrarem na mesma aventura de romper a democracia no Brasil. Vou repetir a você. Eu sou do PT, mas antes de ser do PT, eu sou um democrata. Sem a democracia não tem partido político, não tem eleição para prefeito, para governador, para presidente da República. Então, eu acho, inclusive, que é um momento de nós todos, independente de ser progressista, conservador, do PT ou de outro partido, daqueles que tenham a racionalidade do valor da democracia, é momento da gente fazer como a gente fez na indireta já. Isso, e unir os democratas em defesa da democracia no Brasil. Muito bem, estamos conversando com o senador Jacques Wagner, muita gente mandando aqui sugestões, né, e muitas perguntas, gente, já estão aqui na nossa pauta, né, como a questão da segurança, né, como a questão aí do tarifaço, mas nós vamos e também pegando essas pautas de vocês. O vereador Berdan aqui
mandando um agradecimento pela emenda de R$1 milhão que o senhor mandou para a Santa Casa. Isso mesmo, o dinheiro caiu na conta aí mês passado. Também muita gente aqui mandando abraço, ouvindo aqui a nossa entrevista pela 97.1. Nós temos aqui vamos falar sobre essa questão da chapa. O senhor sempre enalteceu o fato, e é notório, né, esse sucesso, essa capacidade das alianças que vocês sempre tiveram aqui na Bahia. Em uma das suas entrevistas, o senhor disse que todos os partidos que fizeram aliança com o PT cresceram, diferente, né, até de partidos que se aliaram com adversários, por exemplo, tiveram seu espaço no governo, no número de deputados ou prefeituras, ou seja lá o que for. Mas agora a gente acompanha, né, lembra até um filme, né, que diz o seguinte: alguém tem que ceder. A gente acompanha essas discussões, né, o senhor aí se colocando naturalmente como candidato à reeleição, o Rui Costa podendo ser candidato ao Senado, e essa situação de Ângelo Coronel. Eu ouvi recentemente, num desses recortes, Otto Alencar dizendo assim, no final, quer dizer, cabe a decisão a Lula. Me passou aquela impressão de que chegar até Lula, posso estar enganado, é de que aqui a conversa não estaria fluindo tão bem. Mas a pergunta é, e agora, né, com essa sua habilidade histórica, como é que vai se resolver essa situação, manter o PSD, os outros partidos, né, e também essa chapa forte vindo aí, se desenhando com Jerônimo, com o senhor, com o Rui, e como ficaria Ângelo Coronel? Como resolver essa situação? Inclusive, rapidinho, senador, também pedi para o senhor falar como é que o senhor avaliou uma fala do Marinho, né, pelo PSD, quando ele disse que o PT precisa do PSD. Quem falou, não sei, não ouvi direito. Deputado Marinho, né? O Marinho, né? E ele disse o PT precisa do PSD. O senhor acha que o PT realmente precisa do PSD? É uma necessidade mesmo para se manter forte e competitivo? Olha, deixa eu dizer uma coisa. Na verdade, o PT precisa da sua aliança completa, não só do PSD. Do PSD, do MDB, do PSB, do Avante, do PCdoB, do Partido Verde. Ou seja, andorinha só não faz verão. E o sucesso do nosso grupo, como você já disse, é que todo mundo cresce junto. Veja, o PSD foi criado praticamente na época do nosso governo. O presidente nacional, Kassab, até brinca comigo que eu sou o presidente de honra do PSD, porque realmente, na época, e não me arrependo nem um pouco, ajudei muito a criar na Bahia essa sigla, que hoje é uma sigla bem vitoriosa no Brasil inteiro, e na Bahia, sob a liderança de Otto Alencar. Hoje tem 2 senadores, tem deputado federal, estadual, creio que mais de uma centena de prefeitos, de vice-prefeitos, ou seja, é uma sigla consolidada sob a liderança de um homem que eu tenho um profundo respeito a todos, mas Otto particularmente virou para mim um irmão, um amigo, pela retidão dele. Então, repare, nós precisamos de todos, não apenas do PSD também. A única coisa que eu falei, eu vou pedir licença a você, porque nós combinamos, vamos voltar a discutir essa coisa em dezembro desse ano. A única coisa que eu falei é de uma possibilidade real. O ex-governador Rui Costa, atual ministro-chefe da Casa Civil, ele manteve o Grupo Unido ao abrir mão de uma candidatura de senador. Em 2018, quando foi candidato eu e Ângelo Coronel, assim como eu fiz quando eu me mantive no governo para fazer a sucessão de Rui e Otto Alencar foi para o Senado, eu abri mão de ser senador, que é quase que uma tradição hoje no Brasil. O governador reeleito, quando está no segundo mandato, sai em março ou abril para ser candidato a senador. Eu abri mão e Rui fez a mesma coisa pela unidade do grupo. E, portanto, agora, como aconteceu comigo em 18, eu disse, olha, Rui tem o direito de pleitear uma senatória. Aí eu falo, se ele pleiteia uma senatória, sobra uma vaga. Tem eu e o Coronel. É essa discussão que nós vamos ter que fazer lá para frente. E eu lancei essa preocupação, porque esse é um bom problema. Veja, nós temos 3 candidatos para 2 vagas, todos 3 habilitados e credenciados. 2 ex-governador, um senador atual que foi presidente da Assembleia Legislativa. Então, na verdade, isso é sinal da pujança desse grupo político.
Porque tem grupo que talvez esteja procurando candidato. E nós temos um bom problema. Repito, temos 3 candidatos para 2 vagas, mas nós vamos resolver na habilidade e na inteligência de saber que o que pesa, o que vale para o grupo é essa unidade do grupo. E ela não vai se quebrar. Isso eu posso lhe afiançar, que tem maturidade minha, de Rui, de Ângelo Coronel, do governador Jerônimo, de Otto Alencar, de todos. Porque, repara, não é a primeira vez que a gente tem sofrimento. Em 2018, a senadora, hoje deputado Lídice da Mata, era senadora. O grupo optou pela candidatura de Ângelo Coronel e ela abriu mão e foi ser deputada. Então, é uma opção de cada um. Eu não estou antecipando nada. Nós vamos discutir isso. Agora, eu posso lhe garantir o seguinte: a torcida do outro lado fica abanando fogo, achando que vai tocar fogo no grupo de cá e não vai. Torcendo pela briga. Muita... Hein? Eles ficam torcendo pela briga. Eles ficam torcendo pela briga, mas aqui já tem maturidade suficiente, minha, de outro. Repare, hoje o PSD tem 2 senadores, o PT tem 1 senador, cada um tem sua bancada federal, bancada estadual, volume de prefeito, e eu acho que a gente tem muito serviço prestado à Bahia. Eu quero falar mais para a nossa juventude, que a juventude precisa olhar para o seu futuro, acreditar na democracia, nas oportunidades, no empreendedorismo, na tecnologia, que hoje está avançando de uma forma super acelerada. E é isso que a gente vai garantir para o povo. Obras estruturantes, como foi o metrô, como foi o novo emissário submarino de esgotamento sanitário de Salvador, como foram as vias aqui, como foram as estradas ao longo dessa Bahia inteira, as mais de 25 policlínicas, os colégios de tempo integral, os 33 hospitais, o apoio à agricultura familiar, ao micro e pequeno empresário, ao grande agronegócio do Oeste Baiano. Então, modéstia à parte, hoje, quando a gente chega em Brasília, o pessoal realmente reconhece o trabalho que a gente fez. E com esse, vamos dizer, esse portfólio de trabalho feito pela Bahia, é que a gente vai se apresentar. Vamos superar esse bom problema. 3 bons candidatos para 2 vagas. A gente vai chegar a uma solução e o grupo vai continuar unido. Muito bem, olha, nós estamos no oferecimento do Doce Prime, que está sempre inovando para você, agora trabalhando com linha de eletro, dividindo em até 12 vezes sem juros. Tem panela de pressão, tanquinho de lavar roupa, liquidificador, prancha de cabelo, ventilador e muito mais. Na hora de fazer suas compras, já sabe, Doce Prime ali na Praça Renato Machado. E olha, atenção, servidores público estadual, a Oncor Center agora oferece tratamento completo de quimioterapia pelo Planserve. Atendimento especializado em oncologia e hematologia com equipe multidisciplinar para cuidar de você. Tudo isso aqui em Santo Antônio de Jesus, ao lado da Santa Casa. O telefone 3162-2700. Léo Valente. Muito bem, seguimos aqui. Agora, vamos falar um pouco aqui sobre Santo Antônio, porque Santo Antônio, Leozinho, tem uma situação particular, né? O PT... embora tenha grandes nomes aqui, bem votados, o Ailton foi bem votado para deputado estadual, não foi, Edilson? Acho que teve uns 9, 10 mil votos, o Berdan, Pedro também foi bem votado para deputado estadual, mas aqui em Santo Antônio, o partido não chegou a ganhar uma eleição na majoritária, nem como vice, né? Diferentemente de Cruz das Almas, de Aratuípe, de Amargosa, de Mutuípe, né? Que não foi só naquela que o pessoal chama de onda vermelha, ali seu período, mas mesmo agora, por exemplo. Mas apesar de tantas lideranças, tem essa situação, né? Apesar do FRB, Minha Casa Minha Vida, do IFE, do Hospital Regional. Por exemplo, na última eleição, a Semineto ganhou aqui, ganhou de Jerônimo. Lula ganhou, mas a Semineto ganhou. O que acontece, por exemplo? Santo Antônio tem, acho que está entre as 20, né, cidades, entre as 20 maiores cidades da Bahia, que tem essa particularidade. Outra comparação simples aqui. Na gestão passada, nas áreas das Charinhas, tinha uma prefeita aliada a Semineto, mas lá Jerônimo ganhou. Santo Antônio tinha um prefeito realmente, Genival, ligado a Semineto, mas aqui o Assemineto ganhou. Né? A leitura que o senhor faz dessa situação de Santo Antônio de Jesus em relação ao PT? Olha, Léo, sinceramente eu respeito a opção da população, do eleitor no dia do voto. Ele olha para os candidatos e faz a sua opção com alguns critérios, muitos deles subjetivos,
que às vezes a gente não alcança. É óbvio que em termos de grupo, o que a gente ofereceu à população baiana, inclusive à população do Recôncavo e de Santo Antônio, eu sei que vocês estão aguardando, mas acredito que será já inaugurado agora em 2026, o entroncamento da BA-046 para a estrada do Benfica. A informação que eu tenho é que até março, abril do ano que vem pode vocês terem essa facilidade para chegar na Policlínica de Santo Antônio de Jesus. Então, serviço feito, a gente tem demais. Estava até na nossa pauta exatamente para perguntar, né, sobre o investimento de 22 milhões de reais. Vai desafogar o centro da cidade. Repare, a demanda da população é sempre muito grande e tem que ser respeitada. Que quem vai pedir voto ao povo tem que devolver na forma de serviço prestado, atendendo. É óbvio que você não consegue fazer tudo, nem 4, nem 8, nem 12, porque quando você resolve um problema, aparece um novo, a população cresce, precisa de mais hospital, etc. Mas eu posso garantir que em março, abril desse ano, essa obra da 046 até a estrada do Benfica, facilitando a vida do povo de Santo Antônio para chegar na Policlínica, será entregue. Então, apesar disso tudo, eu respeito. Às vezes o povo diz, isso tá bom, mas aquilo não tá bom. Hoje todo mundo fala muito de segurança, como se fosse algo simples resolver a questão de segurança. O grande exemplo de segurança que foi dado pelo governo federal, através da Polícia Federal, em unidade com vários ministérios públicos de vários estados, com várias participações da Polícia Civil, de órgãos iguais ao GAECO, que nós temos aqui na Bahia, da própria Polícia Militar de vários estados, e demos um baculejo de todo tamanho. Ontem também em São Gonçalo dos Campos, acho que em primeira mão vou dizer isso aqui na Andaiá FM, a nossa segurança pública, a Polícia Militar, prendeu meia tonelada de cocaína em São Gonçalo dos Campos. Parabéns aos policiais civis, ao GAECO, à Polícia Militar, a todos, ao secretário de Segurança que conseguiram. Porque isso aí, Léo, é uma coisa demorada, não é uma brincadeirinha da noite pro dia, não. Hoje o crime organizado é uma multinacional. Nessa operação que foi feita contra o PCC em 10 estados da federação, não é brincadeira. O pessoal chegou no núcleo financeiro do país, lá na Faria Lima. Eu não estou acusando os banqueiros, mas no meio dos banqueiros tinha malandro também, tinha picareta também, lavando dinheiro para o tráfico de drogas, os caras enfiados em posto de combustível, em distribuidora de combustível, e em banco, uma série de negócios legais infiltrados pelo tráfico de drogas. Então, falar de segurança hoje não é como eu falava na minha infância, que na minha infância eu ia pro meio da rua andar e não tinha preocupação de pai e mãe. Hoje, infelizmente, com o crime organizado avançando, todo mundo fica preocupado. Meu filho não sai muito à noite, veja por onde você anda. É diferente do meu tempo, talvez até do seu, Léo. Quando você era guri, em Valente, onde você nasceu, era outro padrão. Então, hoje, nós estamos contratando mais policiais, estamos trabalhando com tecnologia, com câmara, e sabemos que a tarefa é difícil. Reconheço que a situação não é uma situação que é o que eu gostaria, que é o que o governador Jerônimo queria, mas nós estamos trabalhando. Blá, blá, blá. Siri na lata não resolve o problema de segurança. Essa moçada que hoje está na oposição, quando esteve no governo, desde se fez muita coisa pela segurança. Hoje a segurança, pelo menos, é estruturada, tem a sua infraestrutura, tem a base para trabalhar. Agora, a briga é dura, não é fácil brigar contra o crime, mas nós vamos vencer essa batalha. Isso eu posso garantir à população, fazendo o que o governo federal está fazendo, integrando as inteligências de todos os estados, fazendo ações conjuntas, porque o PCC que está em São Paulo está em outro canto do Brasil, o Comando Vermelho que está aqui pela Bahia, está na Bahia e está em outro estado. Então, não adianta fazer uma briga localizada. Nós estamos trabalhando em conjunto para a gente chegar lá. Então, eu não tenho dúvida que faz parte da lógica. Quem é governo aponta o que fez de melhor, reconhece o que está faltando. Quem é oposição, em geral, não reconhece nada que o governo fez e desce o cacete, porque vive disso. Vive de falar mal e de prometer a fazer o que não fez quando já foi governo. Porque ninguém que está aí deixou de ser governo na Bahia e no Brasil. Todo mundo que desce o cacete
já teve no governo. E eu não sei se fez muito mais pelo aquilo que reclama no dia de hoje. Em termos de estrada, a gente dá banho, de hospital dá banho, de colégio de tempo integral dá banho, e em segurança de infraestrutura da segurança dá banho. Agora, eu acho que é um direito. A oposição, como eu disse, vive de criticar. Então, nós estamos trabalhando e por isso é que eu acho que vamos com muita humildade pedir o voto para o grupo e vamos ver o resultado em 2026 quando a urna abrir. Muito bem, nós estamos conversando com o senador Jacques Wagner, ex-governador da Bahia por 2 mandatos. Senador, e assim, por mais que é comum, né, eu vejo políticos dizerem, não estou olhando o adversário, mas quem não estuda o adversário joga no escuro. Então, acredito que o senhor, claro, deve estar atento aí às movimentações. E, por exemplo, a união aí entre a Semineto e o João Roma, algo que não teve na última eleição. Isso pode, inclusive, ter fragmentado um pouco dos votos de oposição ao PT, da direita, e pode, de certa forma, ter ajudado a eleição de Jerônimo. E também outras alianças, né, que vêm se construindo ao mesmo tempo em que outras vêm se desfazendo. Como é que o senhor está avaliando, né, a postura de ACM Neto, a postura de João Roma, a postura do grupo de oposição na Assembleia Legislativa também, dos deputados de oposição na Assembleia Legislativa, ao PT na Bahia e a sua expectativa para o ano que vem? Será que vem uma eleição mais difícil ou mais tranquila para Jerônimo em relação quando tentou terminar de responder a pergunta anterior, que eu acabei falando das coisas em geral. No caso da gente não ter ganho até hoje Santo Antônio de Jesus, o PT não ter pontuado em chapa majoritária, é uma opção do povo de Santo Antônio de Jesus, ou foi porque a gente até hoje ainda não apresentou candidaturas que pudessem empolgar a população. Mas eu recebo isso com humildade. Eu acho que o resultado eleitoral serve para a gente repensar o caminho trilhado até então. Então eu não vou reclamar, eu não xingo ninguém, não xingo o resultado eleitoral, eu acolho o resultado eleitoral. Já perdi a eleição para deputado federal, já perdi para prefeito de Camaçari e já ganhamos como grupo 5 eleições para o governo da Bahia. Então, sobre a postura da oposição, a oposição faz o serviço que é dela. Criticar o governo, falar mal de obras que eles nunca sonharam, que a oposição ficou com o metrô trancado no bolso. Falam da Ponte Salvador de Itaparica, que é uma obra que vai revolucionar toda a mobilidade urbana de Salvador, do Recôncavo Baiano, vai facilitar a vida, inclusive, do povo de Santo Antônio de Jesus, porque na hora que tiver essa ponte, Santo Antônio de Jesus, Nazaré das Farinhas, toda o Recôncavo aí vai ficar mais perto da capital Salvador. Agora, os caras nunca pensaram nisso, que os caras nunca pensaram grande. Quando eu fui fazer o metrô, acabou que me encheu a paciência querendo que eu fizesse VLT, BRT. E eu disse, não, nós somos a 3ª maior capital do país, a gente merece ter um metrô. E tá aí o metrô circulando para orgulho dos baianos de Salvador e de todo mundo do interior que quando vem para cá sabe que tem um transporte moderno à altura que dá conforto a todos nós. Então, a postura deles, na minha opinião, é normal. A junção de João Roma com a Semineto, para mim, é mais ou menos esperado. Eles, na verdade, estavam juntos, mas como o sistema de lá é sistema que um manda e o resto obedece, João Roma fez, na minha opinião, na época o correto, aceitou o convite do ex-presidente que está sendo julgado hoje para ser seu ministro. O Neto dizia que, eu não encosto lá, não encosta lá. Hoje já está claro que vai encostar, já está se assumindo. União Brasil está juntando com o PP para dar apoio, vão defender esse absurdo da anistia. É bom que ele diga o que ele pense, não fique se escondendo. Então, eu acho que a eleição vai correr normal. Vão estar basicamente 2 campos, o presidente Lula de um lado, e eu não sei quem será candidato do outro lado. O ex-presidente, por enquanto, não pode ser candidato, porque foi já condenado num processo, portanto ele está inelegível. Eu não sei quem é que eles vão escolher para continuar esse modelo que eu acho um absurdo, que é um modelo autoritário que tentou um golpe de Estado, mas cada um vai escolher o lado que quer. Então, eu encaro, Léo, toda a eleição com muito cuidado, com muita cautela, com muita humildade. Eu acho que eleição não é igual peru de Natal que morre de véspera. Eleição você só sabe na hora que acaba a apuração.
Então vamos aguardar, vamos trabalhar. Jerônimo tem rodado muito o estado inteiro, tem trabalhado demais, corre num pique danado, por isso que eu sou a favor da renovação. E vamos esperar o julgamento popular, que é o julgamento mais sagrado que tem. Ô, Léo, eu vou lhe pedir uma coisa, que eu tenho um exame para fazer. Você sabe que eu fiz uma cirurgia do pé, por isso que eu tô meio recolhido e eu tenho que fazer um raio-x daqui a pouco. Não, eu já estava aqui exatamente falando Pra gente finalizar. Leonardo. Prazer é meu de conversar com você, com o povo do Recôncavo, particularmente Santo Antônio de Jesus. Justamente que o papo é muito bom, rende muito, mas, gente, já falamos de ponte, já falamos de... O senador já falou de segurança também, né, do aspecto, tantos assuntos aqui que a gente, evidentemente, queria aqui abordar, e não vai faltar oportunidade, né? O senhor sempre nos atende aí quando a gente encontra no Carnaval em Salvador, os eventos que o senhor participa. A simpatia é grande. O senhor é sempre bem-vindo aqui na Rede Baiana de Rádio, né? Nós queremos aqui lhe agradecer e vamos continuar discutindo, claro, a Bahia, o Brasil, né? Buscando sempre o melhor aí para o nosso povo e esse nosso papel de dar voz, cobrar, fazer a vocês e também espaço para que vocês prestem conta dos seus mandatos, né? Esse é o papel que a gente tem aqui também. Mas eu agradeço, senador Leonardo, também aqui agradecendo, a Adinoel Sanches, toda a equipe aqui da Rádio Andaiá FM, com essa sua entrevista, que o senhor será sempre bem-vindo aqui na Rede Baiana de Rádio, como também todos os candidatos, todas as correntes políticas. Tá certo. Ô, Léo, eu quero agradecer a você, a Leonardo, a toda a equipe aí da Andaiá FM, a todo o grupo da Rede Baiana de Rádio, dizer que para mim foi um prazer esse bate-papo. Você sabe que eu sou um político que não peço para combinar pergunta, meu jogo é aberto, você pergunta o que você quiser, não tem negócio de jogo combinado, porque eu acho que a imprensa tem que ser livre, tem que apertar mesmo para falar em nome do povo. Então eu agradeço a vocês, parabenizo a você também e a Leonardo pelo blog do Valente, que eu sei que está completando 18 anos. Eu não vou poder correr, que já falei que eu estou com essa cirurgia, mas estou sabendo que você vai comemorar o blog, os 18 anos com uma corrida aí em Santo Antônio de Jesus. Boa sorte então para todos que se inscreverem, boa sorte para Andaiá, para o povo de Santo Antônio de Jesus, que Deus abençoe a todos e um bom resto de semana para todos vocês. Um abraço forte.